Estamos de volta neste belíssimo dia, neste cenário maravilhoso aqui ao ar livre, brindados por uma leve brisa, o sol que nos ilumina. Que vale a pena abrir, né? Os nossos convidados, é verdade. Olha só, a gente está aqui recebendo a agradável visita de pessoas que vêm falar um pouco mais com a gente aí sobre homem e comportamento masculino. E os seus hobbies, os seus gostos, as suas experiências, né? E bebidas, espumantes, vinhos, cervejas e muitas coisas mais que a gente vai conversar agora com Armando Peterlongo Menegotto e com o Clóvis Eggers, que são experts no assunto. Então é um prazer recebê-los conosco. Armando, tudo bom? Tudo bem, muito obrigado por estar nos recebendo aqui, é um grande prazer estar participando. E a gente também agradece ao Clóvis, não é? Muito obrigado pela oportunidade. Nós vamos procurar dar a nossa experiência durante o programa, o que nós podemos colaborar. Pelo menos agora a gente está em equilíbrio, né? São 2 mulheres e 2 homens, né? Aqui eu penso que eles vão nos dar dominar o assunto, banho Eliane. De conhecimento vão dominar. E vão nos ensinar um pouquinho também, porque esse universo das bebidas, eu creio que embora as mulheres hoje já estejam adentrando, temos aí as confrarias, não é, Armando? Várias confrarias que são clubes de luluzinha e que degustam bebidas gostosas. É verdade. Elas já estão, nós mulheres cursos, estamos aprendendo, né, Eliane? Cursos para aprender a degustar. E o Armando que ministra esses cursos para elas também, né? E para eles. Mas eu acho que ainda o homem ainda está dominando nessa área e sabe nos falar muito mais e apreciar muito mais, até por tradição, um bom vinho, por exemplo, não é? É um páreo duro, como tu mesmo falaste, as mulheres estão bem entendidas no assunto hoje, gostando bastante de espumantes e bons espumantes. Secos, inclusive antigamente se tinha aquela ideia ou aquele paradigma, não, mulher gosta de bebida doce, não gosta não. Os meus espumantes, os eventos que a gente faz, as confrarias onde eu palestro e faço esse tipo de ações, as mulheres gostam mesmo de um bom espumante seco, brute, inclusive é o que vai ser degustado aqui hoje. É o que tem mais saída, o mais... Acaba tendo, no caso, nas categorias mais elevadas, nas classes mais elevadas e os produtos mais nobres, predominam o seco mesmo, né? Eu vou te fazer uma pergunta que é a curiosidade, uma curiosidade pertinente entre nós mulheres. O espumante doce, ele tem a tendência de no outro dia dar aquele efeito que não se gosta, que é a dor de cabeça? Ele dá esse efeito? Se tomar apenas uma tacinha, se restringir um pouquinho, com certeza não vai dar problema. Ele acaba te enjoando um pouquinho, ele acaba... quanto mais tu bebes, ele mais tu degusta, ele acaba se tornando um pouquinho enjoativo e ele tranca um pouquinho o paladar. Com o espumante seco, tu consegue beber a noite inteira, tu consegue degustar a noite inteira, devagarinho, claro, porque nas doses sempre agradavelmente. O açúcar residual dele, no caso do doce, do demi-sec que seja, ele no dia seguinte é um dos fatores que vai te dar uma brutal dor de cabeça. E também é interessante, assim como o vinho, ir dosando com a água, o espumante? Uma das minhas regras básicas nas palestras, eu dou em torno de 40 palestras por ano, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto no resto do país. E um dos mantras que eu comento sempre é o seguinte: bastante água. Vinho ou espumante combina com água, não dentro, né? Ao lado. Então eu costumo brincar, inclusive, e dar uma regra: para cada gole de espumante, para cada gole de vinho, uns 3 goles de água. Olha, fica a dica aí, para cada gole de vinho ou espumante, 3 goles de água. Ou seja, cada taça de vinho, 3 taças de água, não é? Mas, Clóvis, tu aprendeste a beber assim melhor com o amigo Armando, ou tu já curtia esse hobby antes de conhecê-lo e aí incrementou um pouco mais aí a admiração pela boa bebida? Nós começamos, né? Eu comecei a ter admiração pelo vinho com 20 anos de idade. Identifiquei com o vinho, né? E é uma bebida preferida, porque o vinho é uma bebida que nos deixa mais saudável, né? Hoje existe uma propaganda muito grande em cima que vinho também é saúde, realmente é saúde, né? Os médicos comprovam isso.
né? Então, assim, me identifiquei com o vinho, seguimos o caminho, né? Junto, inclusive, com os nossos, a família, a minha esposa, né? E caímos no segmento de vinhos porque conhecemos o Armando também, né? E o Armando hoje trabalha conosco também nessa área de vinhos e espumantes. Bom, e o Armando, além de tudo, tem mais uma grande vantagem sobre, né? Exatamente. Isso é muito importante. Sabe como harmonizar esses vinhos com uma boa comida, hein, Armando? Na verdade é um trabalho, eu sempre brinco, né? Eu não entendo como eu ganho, como eu recebo para fazer o que eu amo, na verdade. Que eu cozinho todas as noites em casa, para mim, para minha esposa Nádia, para as crianças, né? Para Luiz e para Pietra, quando tá lá também. E eles gostam bastante. Então toda noite é um jantar diferente, é uma festa. Não necessariamente que sejam grandes produções, né? Eu sempre fui da ideia de que menos é mais na cozinha. Então mesmo uma coisa bem simples, mas feita com um grande capricho, mesmo um cachorrinho quente, um filezinho, serve de uma forma maneira, fica um prato maravilhoso. Agora, claro, também eu cozinho qualquer prato, né, qualquer tipo de culinária. E eu aproveito e uso isso no meu trabalho. Então a gente faz eventos de enogastronomia. Eu tenho 2 confrarias pelas quais eu sou responsável tanto pela parte da cozinha quanto pela parte da harmonização depois com os próprios vinhos, o que fica fácil para mim, porque eu tenho no meu portfólio em torno de 2.500 rótulos, né, de todas as nacionalidades, então nunca repete, é uma coisa legal, porque a hora que eu só repito mesmo algum vinho para algum evento, alguma confraria, a pedido, né, a pedido dos próprios confrades, dos amigos, ou do pessoal, eu gostei tanto daquele, a gente gostou, quem sabe tu coloca de novo. Eu não precisaria, e a gente então vai adequando, né, de acordo, brancos, tintos, espumantes, junto com a comida que mais combina, né? Seja ela simples ou mais requintada. E existe uma outra dúvida que se tem, por exemplo, assim, tanto o vinho quanto o espumante, eles podem acompanhar desde o início, desde a parte do coquetel até a sobremesa. Pode se iniciar tomando espumante e depois seguir para o vinho e vice-versa, ou inicia com uma coisa e continua com aquela coisa? Na verdade, assim, costuma-se dizer, tem uma regrinha, né, que se diz assim, não se mistura destilados com fermentados, por exemplo. Então tu não mistura, o que não se deve fazer, não é que não, e a regra sempre pode ser quebrada, o importante é o prazer das pessoas que estão ali. Agora, se quer levar a regra ao pé da letra, por exemplo, não misturar, por exemplo, destilados, um uísque, uma caipirinha, uma vodka com vinho, com espumante. Agora, o vinho e o espumante, por exemplo, tu pode seguir a noite inteira com ele, mudando de um branco para um tinto, de um espumante para um branco. Isso que é tranquilo, porque o que é o espumante? O espumante nada mais é do que um vinho que fermentou uma segunda vez e se transformou em espumante, ganhando, no caso, adquirindo borbulhas, adquirindo CO2, o gás carbônico, pelo processo ou natural, né, o champenoise, ou pelo processo induzido, que seria o processo Charmat em larga escala, né? Geralmente, o pessoal começa com um espumante, né, um abre-alas, uma entrada, depois passa para um vinho que pode ser o primeiro branco, com o primeiro prato, se tiver outros pratos, né, ou depois o tinto, e depois o tinto, se seguir trocar o prato, ou seguir só com o branco, ou seguir só com o tinto, mas enfim, dá para fazer isso, e termina com o espumante. Aí tem aquelas brincadeiras legais, aquelas jogadas legais, então começa com o branco, um espumante brut branco, por exemplo, normal, vai para um vinho branco ou direto para um vinho tinto, aí com a sobremesa, dependendo do tipo de sobremesa, serve um espumante rosé, né? Então faz alguma coisa do gênero, ou um vinho do Porto. Nós quase já demos agora aqui o curso. Foi um pocket curso aqui. Voltando ao assunto de misturar destilado com vinho, né? Eu acho que depende muito também de organismo para organismo. E a própria, vamos dizer assim, a condição, né, da pessoa. Né? Se ela já tem esse hábito, criou esse hábito dentro do seu organismo, difícil, porque o outro dia que é o problema, né, amiga? O problema foi isso que eu comentei, o problema é o the day after, né? O outro dia é o problema. Mas, Clóvis, olha só, o Armando nos disse aqui que representa em torno de 2.500 rótulos. Isso dá para beber um vinho por dia diferente durante 8 anos. Eu calculei aqui uns 8 anos, tá? Se tu tivesses que escolher entre esses 2.500 rótulos, entre os que tu já conheces, vamos descobrir qual é o teu predileto. Qual é o teu predileto? Dá a dica para nós, Clóvis. Olha, gente, assim, ó, eu acho que o vinho,
é uma bebida que hoje em dia é para as 4 estações. Seja ele branco, gelado para se tomar no verão. Depois que inventaram o ar-condicionado, foi tudo mais. Né? Ou seja ele o tinto, como é o caso da nossa estação é agora. Eu ficaria, e é meu predileto, e eu adoro o inverno, porque nós vamos por um princípio de vida. Se nós quisermos conservar as coisas, nós botamos as coisas no frio. Né? A qualidade de vida no frio é muito maior, mais longa e melhor do que no verão forte, né? É só olhar os países que estão jogados lá para aquele lado da Ásia, para lá, África e tudo, então. Olha é aí. triste. É uma boa observação, né, Eliane? Uma boa observação. Mas só são os países que têm climas frios bem mais definidos. Mas ele não respondeu a pergunta. Irei responder. Para mim, o vinho tinto é o vinho que harmoniza com mais diversos e variados pratos. É a minha opinião. Respondido. Eu fiquei voltado para isso. Bom, respondido. A gente pode até pedir. Olha aí, ó. Mas nós vamos porque ter que dar um breve intervalo. É verdade, mas fique conosco, porque o Armando me contou que nós temos mais de 5.000 tipos de uvas que podem produzir vinhos maravilhosos. Você conhece 10 delas? Eu não. Então, vamos voltar logo para conversar com ele sobre isso. Inverno.